Olá, gente, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Hoje tem mais um videozinho de preparação para a redação do Enem 2020. Hoje nós vamos falar sobre a redação, certo? No aspecto que é o argumento da lei. Uma das coisas que a gente sempre vê quando está estudando a respeito dessa questão de quais argumentos, quais informações são tidas como coringas para que a gente tenha, uma boa redação, para que a gente impressione a nossa banca, é tratar a questão das leis, dos códigos. E aí tem muita gente que recorre à Constituição Federal de 1988, tem muita gente que recorre à Carta Universal dos Direitos Humanos, tem muita gente que recorre ao Estatuto da Criança e do Adolescente, A depender do tema que é abordado, principalmente do recorte temático exigido, você pode partir para alguma lei específica, como o Código de Defesa do Consumidor, por exemplo, ou até mesmo o Estatuto do Idoso, certo? Então, a gente vai tratar hoje sobre isso, porque o que é muito comum é a gente ver que a pessoa ela tem um conhecimento, ela coloca isso na sua redação, mas nem sempre ela sabe o que fazer com essa informação que ela traz. E aí onde está o grande desafio. O nosso vídeo de hoje tem o objetivo de fazer com que a gente aprenda, primeiro, qual a importância desse tipo de argumento, segundo, como usar esse tipo de argumento, e terceiro, como colocar ele de forma subordinada ao ponto de vista que você escolheu defender diante de um tema polêmico. Sempre lembrando que a prova do Enem tem uma coisa chamada recorte temático, que é uma coisa que eu venho batendo na tecla em vídeos anteriores, que é o quê? Dentro do tema que é abordado no Enem, existe aquele pedacinho que é o que realmente interessa a banca avaliadora, tá? E a partir desse recorte é que você vai poder fazer tese, que é o ponto de vista que você vai defender dentro dessa polêmica, e da tese que vão derivar os argumentos. Pensem sempre numa árvore, ok? A tese é o tronco de sustentação e de onde derivam todos os argumentos. Beleza? Nunca esqueçam disso. Hoje eu vou mais uma vez pegar uma prova já passada do Enem, dessa vez do ano de 2017. E nós vamos ler juntos os textos motivadores para que a gente, então, comece a tratar especificamente do objetivo do nosso vídeo de hoje, tá? Vamos à leitura dos textos motivadores. Texto 1. Capítulo 4 do Direito à Educação. Artigo 27. A educação constitui direito da pessoa com deficiência, assegurados sistema educacional inclusivo em todos os níveis de aprendizado ao longo de toda a vida, de forma a alcançar o máximo desenvolvimento possível de seus talentos e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas características, interesses e necessidades de aprendizagem. Parágrafo único. É dever do Estado, da família, da comunidade escolar e da sociedade assegurar educação de qualidade à pessoa com deficiência, colocando-a a salvo de toda forma de violência, negligência e discriminação. Artigo 28. Incumbe ao poder público assegurar, criar, desenvolver, implementar, incentivar, acompanhar e avaliar. Oferta de educação bilíngue em Libras como primeira língua e na modalidade escrita da língua portuguesa como segunda língua em escolas e classes bilíngues e em escolas inclusivas. Oferta de ensino de Libras do sistema Braille e de uso de recursos de tecnologia assistiva,
de forma a ampliar habilidades funcionais dos estudantes, promovendo sua autonomia e participação. Brasil, Lei 13.146, de 6 de julho de 2015, disponível em... Ok, aqui nós temos um fragmento dessa lei, né? Um pedacinho dela. Primeira coisa que a gente tem que pensar, né? O texto está falando aqui que a educação deve ser assegurada para fazer com que essa pessoa com deficiência, que é o termo utilizado aqui, né? Essa pessoa com deficiência venha a se desenvolver dentro daquilo que ela pode, porque a gente sabe que algumas pessoas portadoras de necessidades especiais têm um certo limite de desenvolvimento em algumas áreas, né? Tem uma certa limitação, né? E a educação seria uma forma de fazer com que essas pessoas possam se desenvolver segundo suas características, interesses e necessidades de aprendizagem, né? É uma forma de você dar autonomia, é uma forma de você fazer com que essa pessoa alcance seus níveis máximos, digamos assim, né? De desenvolvimento, dentro daquilo que ela quer, claro. No parágrafo único, vem dizendo o quê? Que é dever, não apenas do Estado, mas da família, da comunidade escolar e da sociedade. Ou seja, essa responsabilidade é partilhada por esses 4 sujeitos, tá? Então, o próprio texto motivador 1 já te dá, né, indícios de quem são as pessoas responsáveis por cumprir o artigo 27 dessa lei que foi trazida, ok? Então, se você for fazer, por exemplo, digamos que numa hipótese você vai fazer a sua proposta de redação e lá no fim você resolva fazer a proposta de intervenção. Aqui, ó, já estão os 4 sujeitos envolvidos nesse processo, tá? Sempre usem o texto motivador a favor de vocês, tentando encontrar nele pistas para possíveis responsáveis, tá? E possíveis métodos de aplicação, né, daquilo que ele pede, tá bom? Depois ele diz o seguinte: o que cabe ao poder público, né? O que cabe ao Estado? Assegurar, criar, desenvolver, implementar, incentivar, acompanhar e avaliar. E aí você tem a questão da oferta de educação bilíngue, que hoje está muito em alta, mas não em Libras, né? Está muito em alta quando a gente fala de inglês, principalmente as escolas privadas, tá? E a oferta do ensino de Libras, do sistema Braille e de uso de recursos de tecnologia assistiva, certo? Ou seja, de tecnologias que possam colaborar com esse processo de aprendizagem. Texto 2. Nós temos um gráfico aqui, né? É preciso saber interpretar o gráfico, tá? Existem legendas, é preciso estar muito atento a essas legendas. Lá o título diz assim: Matrículas de surdos na educação básica, educação especial, certo? Aí nós temos uma reta que vai para cima, né? Aqui, em sentido vertical, que se divide em 0, 5, 10, 15, 20, 25 e 30, tá bom? Aí, isso aqui são as escalas, tá certo? E aqui do lado vem a tradução, digamos assim, né? Total em milhar, ou seja, 5.000, 10.000, 15.000, tá bom? Aqui embaixo, nessa reta que a gente tem aqui horizontal, né, deitadinha, a gente tem a menção aos anos, né, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016. Ou seja, por um lado a gente tem o quantitativo e por outro a gente tem a escala temporal,
né? Aí aqui embaixo vem outra coisinha para a gente considerar. Esse pontinho preto, redondinho, né? A gente vai dizer que são as classes comuns, ou seja, alunos incluídos em classes que não são consideradas especiais, mas que eles estudam com outras pessoas que não apresentam a mesma necessidade especial que ele. Por outro lado, embaixo você vai ter essa retinha preta que tem um losangozinho, essa coisa parecida com a pipa, tá? E aí, quando a gente tiver nessa linhazinha, a gente vai estar falando de classes especiais, escolas exclusivas, ou seja, são aquelas classes voltadas especificamente para o público surdo, tá bom? A fonte é o INEP. Caso vocês queiram usar esses dados, tá aqui quem foi que fez esses dados, tá? Vamos lá. No ano de 2011, a gente teve, né, matrícula de surdos nas classes comuns. Aproximadamente 25 mil surdos foram matriculados em 2011 em classes comuns, né, incluídos. E 1.000 surdos foram matriculados em classes especiais, em escolas exclusivas para surdos, ok? Esse é o ano de 2011. Mas o que foi que aconteceu no ano de 2012? Vamos ver. No ano de 2012, esses surdos, a gente teve um crescimento, né? De 25 mil, se passou a 27 mil aproximadamente, certo? A gente teve um crescimento, ó. Cresceu, tá? E a gente teve, em contrapartida, uma diminuição da presença do surdo aqui nas classes tidas como especiais nesse mesmo ano. Vamos ver como é que isso continuou em 2013, né? Ao contrário do que ocorreu no ano de 2012, houve uma queda no número de matrículas dos surdos nas classes especiais, nas classes comuns, né? Voltou-se a 25 mil matrículas, enquanto você também continuou em queda quando se falou em surdos matriculados em classes especiais, em escolas exclusivas, tá? Aqui a gente tem uma queda, né? Aí o que que nós temos? 2014, esse gráfico nos mostra que continuamos em queda, certo? São menos de 25 mil surdos matriculados em classes comuns e são já chegando ali pertinho de 5 mil surdos matriculados em classes especiais. O ano de 2013 tem uma queda ainda maior, tá? São aí 23 mil surdos matriculados em classes comuns, em relação a já aqui, ó, quase 5 mil surdos matriculados em classes especiais. E o ano de 2006, que é a nossa última referência, você tem ainda aí uma queda, né? Já está chegando aqui pertinho dos 20 mil surdos matriculados em classes comuns e a gente já tem aí praticamente 5 mil surdos matriculados em classes especiais. Isso mostra que tem menos gente surda se matriculando. E aí, contrastando essa informação aqui, que a gente traz no texto 2, com a informação que a gente tem no texto 1, fica pulga atrás da orelha, né? Como é que a lei prescreve que você tem que garantir educação a esse público, né? Que eles estejam nas salas de aula, sejam elas exclusivas ou salas de aula comuns, né? Se aqui está dizendo que tem cada vez menos matrículas no período de 2006 a 2011, perdão, a 2016. Então, tem uma coisa já para a gente pensar. Já é um questionamento que ele traz aí para te dar fogo nessa argumentação.
Texto 3 traz um texto que a gente chama de verbovisual, ou seja, ele vai fazer a mistura entre imagens e palavras. Esse tipo de texto é muito comum nas provas do Enem, certo? Então, estejam preparados para a interpretação disso, ok? Na parte escrita, nós temos sou surdo e pós-graduado em marketing. E na sua empresa tem espaço para mim? Trabalho não tolera preconceito. Valorize as diferenças, certo? Por trás dessa parte verbal, a gente tem a imagem, né, de uma pessoa, especificamente dos olhos para cima, digamos assim, né, do rosto dela, de metade do seu rosto aproximadamente, né, como se fosse encarando essa pessoa que lê esse texto, né? E na verdade faz todo sentido esse tipo de imagem quando você volta à parte escrita e vê que na verdade o que está sendo feito ali é uma pergunta que ele quer que você responda. Mas logo depois da pergunta, ele já vai dando, digamos que uma dica, né, do que seria mais adequado de resposta. Trabalho não tolera preconceito, valorize as diferenças. Ok? Vamos lá. Isso aqui já é uma coisa também para a gente pensar. Texto 4. No Brasil, só começaram a ter acesso à educação durante o Império. Os surdos, perdão. Só começaram a ter acesso à educação durante o Império, no governo de Dom Pedro II, que criou a primeira escola de educação de meninos surdos em 26 de setembro de 1857, na antiga capital do país, o Rio de Janeiro. Hoje, no lugar da escola, funciona o Instituto Nacional de Educação de Surdos, INES, né? Por isso, a data foi escolhida como Dia de Surdo. Contudo, foi somente no ano de 2002, por meio da sanção da Lei número 10.436, que a língua brasileira de sinais, Libras, foi reconhecida como segunda língua oficial no país. A legislação determinou também que devem ser garantidas por parte do governo público em geral, empresas concessionárias de serviços públicos, formas institucionalizadas de apoiar o uso e difusão da Libras como meio de comunicação objetiva. Ok? E aí, nesse texto, a gente já tem um dado estatístico, né, que vem associado a um dado histórico, né, porque ele vai remeter aí, né, a origem do dia, a origem dessa questão, né, do Dia do Surdo, quando é que começa a inclusão desse público na educação. E aí cita a lei e diz o que deve ser feito com ela. Beleza? Então aqui nós temos os 4 textos motivadores. Nos interessa nesse momento o argumento que usa as leis. Então nós vamos nos concentrar no texto 1 e no texto 4, tá bom? Proposta de redação. A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija texto dissertativo ou argumentativo, ou seja, você precisa se posicionar, ok? Nada de ficar em cima do muro, nada de ficar explicando as coisas, tá? Em modalidade escrita formal da língua portuguesa, ou seja, seguindo todas aquelas regras que a gramática prescreve, né? De acento, de vírgula, de ortografia, de crase, todas aquelas regrinhas que a gente vai aprendendo ao longo da nossa vida escolar. Sobre o tema Desafios para a Formação Educacional de Surdos no Brasil. Ou seja, aqui está o nosso recorte temático. Concentração nele para a gente não cair numa coisa chamada tangenciamento. O que é tangenciamento? É você ficar falando sobre o tema, mas não tocar naquilo que realmente interessa,
apresentando proposta de intervenção que respeita os direitos humanos, tá? Então, nada de dizer que é para queimar o coleguinha, nada de dizer que é para matar, nada de dizer que é para prender, porque esse povo não vale nada. Nada desses discursinhos extremistas que só geram violência e nada mais, ok? Valorizar os direitos humanos é saber que todos, pelo simples fato de serem seres humanos, necessitam e são merecedores de respeito, tá? Selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa argumentos, olha aí, e fatos para a defesa do seu ponto de vista. Vamos lá. Eu organizei aqui no Word, isso aqui para ficar mais claro para a gente. O argumento da lei, recorte temático, desafios para a formação educacional de surdos no Brasil. Eu quero falar sobre a formação educacional desse surdo, não é apenas da questão do surdo, dos desafios que ele enfrenta, que a gente sabe que são inúmeros, né? Mas o desafio que eu quero focar neste momento é o da formação educacional, tá bom? E a tese, que é o ponto de vista que eu vou defender dentro desse recorte temático, que eu programei para vocês previamente, é preciso garantir que instituições de ensino tenham condição de ofertar aprendizagem de qualidade aos alunos surdos. Ou seja, dentro desse recorte temático, o que foi que eu escolhi para desenvolver a minha argumentação? Essa polêmica que gira em torno das escolas, né, das instituições de ensino, terem condição de ofertar um ensino de qualidade a esse surdo, certo? E aí, os meus argumentos vão problematizar essa questão. E o argumento que eu trouxe hoje foi esse. Não é possível que a lei seja eficaz quando as escolas não têm condições de abarcar o público surdo com qualidade. Veja que esse argumento, ele está, né, dentro da perspectiva da tese que eu estou defendendo. Eu não estou falando aqui na tese que a gente tem que garantir que essa instituição possa fornecer ensino de qualidade. Então, pronto. Como é que você vai pegar uma lei, dizer que essa lei tem que se cumprir, se você não dá condições para que esse cumprimento efetivamente ocorra? Então, vamos lá. Vamos começar usando o argumento que é usado lá no texto 1, tá certo? Eita. Pronto. O meu parágrafo já está pronto, ok? Eu vou colocando aqui em cima e a gente vai discutindo. Vou pegar aqui a primeira frase, tá? Vamos lá. A lei número 13.146, que é a lei que tá lá, né? Bem aqui, ó. Tá? Tá aqui o númerozinho dela, 13.146. De 6 de julho de 2015, é importante colocar pelo menos a data, né, em que ela foi criada. Assegura a pessoa portadora de necessidades especiais. Eu mudei pessoa com deficiência para necessidades especiais, tá certo? Direito à educação. Porque lá ele está dizendo isso justamente na primeira linha, né? A educação constitui direito da pessoa com deficiência. Beleza? E prescreve, ou seja, ordena, manda que o sistema educacional deve ser inclusivo,
para que tal público possa atingir o máximo de desenvolvimento possível dentro de suas possibilidades. O que foi que eu fiz aqui na primeira frase do meu argumento? Eu fiz um pequeno resumo do que está prescrito aqui, ó, no texto 1. Especificamente essa parte aqui, ó, do artigo 27, tá bom? Beleza. Até aqui, tranquilo. Aí, o que é que eu faço depois? Depois eu faço o seguinte. Usei a lei que está presente lá no texto 1 e, em seguida, né, como essa lei ela fala de pessoas com necessidade especial de maneira geral, aí eu preciso especificar esse caso para a comunidade surda, porque o recorte temático do Enem está me pedindo que eu fale sobre a formação educacional de surdos e não dos deficientes de maneira geral, beleza? Então, primeiro eu trago um caso amplo e em seguida eu especifico. Especificando o caso dos surdos, determina que o poder público garanta a oferta de educação bilíngue em Libras, reconhecida como segunda língua oficial no Brasil, por meio da Lei nº 10.436 de 2002. Ou seja, dentro desse texto 1, que fala sobre o direito à educação das pessoas com deficiência, eu pincelo, né? Eu retiro aquela partezinha que está especificamente voltada para o surdo, que é aqui nessa quarta parte, tá certo? Que diz: oferta de educação bilíngue em Libras como primeira língua e na modalidade escrita da língua portuguesa como segunda língua em escolas e classes bilíngues e em escolas inclusivas, tá certo? Pronto. Comecei do mais geral e fui para o mais específico. E aqui o que foi que eu fiz? Eu fiz uma união entre esse dado que eu acabei de ler para vocês, que está no texto 1, com o dado que está lá no texto 4. Especificamente, lá no segundo parágrafo do texto 4, quando ele diz que foi somente em 2002, por meio da sanção da Lei 10.436, que a língua brasileira de sinais foi reconhecida como segunda língua oficial no país. Ou seja, dentro da minha segunda frase, eu tanto usei informação do texto 1, como eu usei informação do texto 2. Por quê? Porque essas duas informações que eu trago, elas dizem respeito especificamente à formação educacional do surdo, que é o meu horizonte aqui de discussão. Beleza? Vamos lá. Então, aqui nessas duas primeiras frases do meu parágrafo, eu estou falando só da lei, sem fazer nenhum tipo de comentário a respeito dela, apenas ilustrando-a, né? Trazendo para dentro do meu texto. Depois que eu apresento isso, é que eu sou capaz de começar a fazer os questionamentos. E aí, quando eu faço os questionamentos, é o momento em que eu estou efetivamente argumentando. É aquele momento em que eu pego esse conteúdo e vou fazer a crítica desse conteúdo. Será que isso aqui dá certo? Será que isso aqui tem fundamento? Mas se a gente pegar isso aqui e comparar com outra coisa, isso é argumentar, gente. Se você não fizer isso, você está simplesmente explicando o conteúdo. E o objetivo da prova do Enem não é esse. O objetivo da prova do Enem é fazer com que o candidato se posicione perante o recorte temático que é colocado ali. E pense a respeito dele, né, de maneira crítica. Usando, né, como tá lá na própria prova, né, tudo aquilo que você aprendeu ao longo da vida. Vamos lá? Vamos agora para a segunda parte.
Segunda parte, na terceira, no caso, né? Como essa frase está muito grande, eu vou dividir ela em algumas etapas para ficar melhor. Daqui para cá, como eu falei, né, eu simplesmente apresento e trago aquilo que mais me interessa dentro dos textos motivadores. Vamos lá. Embora o teor legal seja impulsionador para que as mudanças ocorram e resultem em inclusão e garantia de direitos à comunidade surda, é preciso refletir o modo como a Lei nº 13.146 entrará em vigor. Olha só, né? Eu começo dizendo que essas leis, elas têm um caráter muito benéfico, né? E digo por quê, né? Porque elas impulsionam, porque elas empurram para que ocorram mudanças, né? E essas mudanças tenham como resultado inclusão e garantia de direitos à comunidade surda. Ou seja, isso é bom, legal, gostei, acho que a gente precisa disso mesmo. Mas aí eu já faço o meu primeiro questionamento. É preciso refletir o modo como a lei entrará em vigor. Porque o simples fato de você fazer uma lei não quer dizer que você tenha esses resultados aqui, não. Como é que essa lei vai entrar em vigor? Como é que ela vai cumprir com esse papel que ela está aqui se propondo a fazer? Veja bem, a partir desse pequeno trechinho é que eu começo a problematizar essas coisas que eu apresentei anteriormente. E aí vamos continuar. Aí você pode pensar, mas como assim? Por que você está pensando nisso, né? Que é preciso refletir sobre o modo como a lei vai entrar em vigor. Porque existe algum problema para que essa lei não entre em vigor? Existe algum impeditivo para que essa lei não cumpra com seus objetivos? Aí é onde eu vou usar todo o conhecimento que eu adquiri ao longo da minha vida para poder argumentar que há possibilidade dessa lei não ser efetiva. E aí eu começo a partir daqui, ó. Certo? Visto que a educação brasileira enfrenta dificuldades a longo prazo. Isso aqui é uma coisa que é um conhecimento partilhado por todas as pessoas, né, ou praticamente todas as pessoas que são brasileiras ou conhecem o contexto brasileiro, né, de que a educação tem sérias dificuldades, né? E que dificuldades são essas? Para ofertar ensino de qualidade. Vixe, a educação brasileira tem dificuldade há muito tempo de ofertar ensino de qualidade, mas por quê? Tudo que você faz no seu texto, você afirma e explica, tá certo? Não fica se confiando muito no conhecimento de mundo do outro, não. É bom você sempre garantir que o outro vai entender em conformidade com aquilo que você deseja, tá? Por quê? Devido à infraestrutura, por vezes inadequada, número insuficiente de profissionais, ou seja, faltam professores, falta equipe pedagógica completa, muitas vezes falta gente suficiente para dar conta dos serviços essenciais da escola, como merenda, limpeza e assim por diante. Difícil acesso aos alunos, principalmente das áreas mais remotas, né? Ou seja, alunos que moram em regiões mais distantes, de acesso mais difícil, têm dificuldade de chegar até a escola, né? Outro problema que a educação brasileira enfrenta, lacunas na formação inicial dos profissionais, uma vez que um dia desses, né, praticamente tem uns 15 anos só, pouco mais do que isso, que começou a se exigir que o professor que atua em sala de aula seja formado na área, né? Então, isso é o que a gente chama de lacuna na formação inicial, dentre outros. Ou seja,
Eu citei esses aqui, mas eu poderia citar muitos outros. Como eu não tenho espaço suficiente para isso, e não é o meu objetivo ficar falando sobre os problemas da educação, eu vou resumir todo esse restante que sobrou na expressão dentre outros, ok? O que foi que eu fiz aqui nessa minha terceira frase foi o seguinte: eu disse que essa lei era boa, que ela podia ter bons resultados, mas a gente precisava pensar um pouco sobre como isso vai entrar em vigor, porque a educação brasileira já enfrenta muitos problemas para ofertar um ensino de qualidade, né? Já é muito difícil para a educação ofertar ensino de qualidade, né? E aí eu trago alguns fatos que são conhecidos da maioria da população, tá? E aí, questionando isso, dizendo que a lei é boa, mas ela precisa, né, de reflexão sobre a sua execução, eu termino o meu parágrafo dizendo a minha conclusão, né? Ao pensamento que eu cheguei mediante a leitura dessa lei e o meu caráter crítico mediante essa lei, né? O meu questionamento, a minha reflexão sobre isso. Sem que haja um plano de capacitação dos profissionais e reestruturação dos espaços escolares, há grandes chances da lei se tornar letra morta. Ou seja, se a lei sozinha não vai fazer com que o público surdo tenha garantia de um ensino de qualidade, certo? Porque antes disso, a gente tem que passar por esse processo aqui. E por que a gente tem que passar por esse processo aqui? Por causa dessas razões que foram elencadas na frase anterior. Certo? Sempre que vocês forem utilizar um argumento da lei, é importante que vocês tenham muita consciência que a lei, ela prescreve, mas existe um grande caminho a se percorrer entre o que está prescrito e o que efetivamente ocorre. Entendeu? É possível, na minha argumentação, eu fazer a crítica, não especificamente à lei. Ou até eu posso questionar a lei, não há problema nenhum, certo? Mas, especificamente, o modo como essa lei vai ser implantada. E isso é pensamento crítico, gente. É a gente ver a situação na nossa frente, refletir a respeito dela, tomando por base todo o conhecimento que a gente constituiu ao longo da vida e que a gente vai chamar de quê? A gente vai chamar de conhecimento de mundo, que é um elemento essencial para fazer qualquer tipo de redação, seja para o Enem, seja para um trabalho de faculdade, né? Com certeza vocês vão passar, tá? Seja para fazer o meu trabalho no ensino médio ou até mesmo para usar na minha vida profissional, certo? A capacidade de questionar, a capacidade de criticar. E quando eu digo criticar, eu não estou dizendo falando mal, né? Mas é você colocar em xeque algo para você pensar a respeito disso de uma maneira ampla. Não simplesmente pegar a informação e engolir, mas pensar que tipo de informação é essa? Como é que eu posso tratar essa informação? Essa informação está em conformidade com tudo aquilo que eu aprendi ao longo da minha vida? Se não está, por que não está? Certo? Esse tipo de questionamento, esse tipo de crítica é algo que é desejado pelo Enem, certo? Então, desenvolvam isso sempre que vocês estiverem diante da folha treinando para esse tipo de redação. Vai servir tanto para o Enem quanto para todas as modalidades da vida de vocês, certo? Então, é isso, gente. Espero ter ajudado. Beijos, fiquem em casa, se cuidem.